Os casos criminais no Discord na Rússia foram tão bizarros e sinistros que acabou levando no banimento da plataforma em meados de 2024 e 2025. E meus amigos, acreditem, motivos não faltaram para isso. E hoje eu vou fazer uma pequena retrospectiva dos casos mais sinistros e mais marcantes de lá. Então, vem comigo. Caso número 1. The Maniac Murder Cult. The Maniac Murder Cult, ou também conhecido como o Culto Sangrento, foi uma espécie de subcomunidade que surgiu lá no Telegram e no Discord russo, pois faltou o Reddit para ser realmente o submundo da internet, não é mesmo? E lá, esse culto consistia em ser neonazista e também ser aceleracionista. Basicamente, as pessoas de lá cultivavam o caos e adoravam isso quase como se fosse uma entidade. Para você ter uma noção, só para você conseguir entrar no grupo, você teria que passar por um teste de fidelidade. As pessoas vão ver o quão fiel você realmente é para a causa do grupo, entre aspas. E para isso você teria que lutar em combate corpo a corpo com sem-tetos e mendigos na rua. Eu não tô nem zoando, isso daí foi uma coisa que aconteceu e foi um problema bem grande lá dentro da Rússia. Fora que boa parte dos integrantes eram menores de idade, né? Tinha que ser, é óbvio. Só que o caso ele não para por aí, já que esse culto ele começou a se espalhar em meados de 2022 e 2023, se não me engano, para outras regiões que não eram só a Rússia, principalmente para a Europa. Parece que tudo que começa a sair da Rússia principalmente vai para a Europa. Eu não sei por que exatamente essa tendência existe, mas é algo bem recorrente, não só nesse caso, mas em outros que veremos nesse vídeo. Mas enfim. E o que aconteceu é que esse culto ele começou a se espalhar na Europa e nos Estados Unidos também. E lá nos Estados Unidos, o líder do grupo, de 22 anos, também planejou fazer massacres em escolas, ataques e tiroteios, esse tipo de coisa. E outro ataque bem bizarro que ele planejou fazer junto com um agente do FBI. Ele tentou conspirar com esse agente para que esse agente se vestisse de Papai Noel e entregasse doces envenenados para crianças, principalmente em escolas focadas no judaísmo, já que nem eu falei, esse grupo ele era bigodista, né? Eles adoravam esse tipo de ideologia supremacista, e o que aconteceu é que o cara teve que ser deportado da onde ele estava, o cara no caso o líder do grupo, e teve que responder isso daí lá no Brooklyn dos Estados Unidos, que foi um dos bairros que ele tentou fazer uma baguncinha, né? E hoje em dia, o líder do grupo ele ainda está preso, bem bizarro. Opa, tudo bom? Só passando aqui no meio do vídeo só pra pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal se vocês puderem, por favor. Eu sempre trago conteúdos desse tipo de mistério e de terror aqui no canal, principalmente envolvendo a Rússia. Então, se vocês puderem dar essa força, eu agradeço bastante. Enfim, era só isso mesmo. Tchau, valeu! Caso número 2. Assalto sexual. Ok, imagina aquele problema que a gente teve com o King do Discord e esse tipo de subcomunidade, só que imagina isso de um jeito muito pior e muito mais bem organizado. Na Rússia parece que os ataques do Discord têm um certo padrão, do qual eles são muito mais bem organizados do que os que a gente tem no Brasil, por exemplo, que é só um bando de incel aleatório que simplesmente estava lá coçando o saco no quarto e decide fazer um grupo, fazendo merda e tudo mais. Não, cara, na Rússia realmente a coisa é bem organizada e esse caso vai demonstrar muito dessa natureza. Mas enfim, o que acontece é que tinham alguns servidores bem intencionados, inclusive a maioria, onde tinham meninas que gostavam de desenhar principalmente. Por exemplo, servidores de arte, que você tirava foto do desenho que você fez e postava, e servidores de jogos também. E aí ia, sei lá, desde CS, Minecraft e esse tipo de coisa. E aí o que acontecia é que uma pessoa mal intencionada, que fazia parte de outro servidor, entrava nesse servidor bem intencionado, começava a conversar com uma menina, geralmente menor de idade, né? Tem que ser, óbvio, né? Puta que pariu. Começava a conversar com uma menina menor de idade e tentava convencer ela a entrar em outro servidor ou então deles conversarem no privado. E aí quando eles começavam a conversar no privado, o cara chegava e falava: opa, vamos jogar alguma coisa online juntos, e mandava o link de um jogo, entre aspas, um suposto jogo para jogar online. Elas clicavam nesse link e pegavam um vírus, meu amigo, pegava Trojan, e nesse Trojan que elas pegavam, acabava roubando várias informações pessoais e comprometedoras, como por exemplo, fotos de nude, vídeos comprometedores, esse tipo de coisa bem sinistra, e a maioria dessas pessoas elas nem trabalhavam com OnlyFans, para você ter uma ideia, eram pessoas civis normais, diferente do que acontecia no Discord do King, que a maioria dessas pessoas já tinham uma conta no OnlyFans e queriam esconder dos pais. Nesse caso era pior ainda porque eram pessoas inocentes apenas. E aí elas entravam nesses outros servidores,
por livre e espontânea pressão, né? Porque senão, se elas não entrassem, todo mundo ia vazar essas fotos. Elas teriam que entrar em call com outros criminosos também. E nessas calls que elas entravam, elas tinham que fazer coisas bem absurdas e bem piores, inclusive, do que acontecia no servidor do King do Discord. Eu não vou poder falar muito o que acontecia, mas tinha marcação no braço com lâminas, se é que você me entende. E aí, como se não tudo isso já bastasse, porque isso daí já é bizarro e perturbador o suficiente, existia um prêmio nesses servidores para quem mais conseguisse destruir a cabeça da vítima. E no caso, a recompensa era em Bitcoin, criptomoedas. Se você conseguisse, traumatizar muito a vítima, você ia conseguir uma recompensa bem valiosa em Bitcoins. É bizarro, mano. Então meio que tinha essa competição lá dentro que as pessoas tentavam meio que extrair o pior lado do ser humano para conseguir dinheiro. Caso número 3, Decom. Decom, ou também conhecido como The Community, não confundir com Decum, tá? Seus bandos de pervertido. Mas enfim. Decom foi basicamente uma subcultura também que surgiu do Discord, e ela é um pouco parecida com esse último caso que eu mencionei. Só que tem algumas diferenças. Primeiro porque a coisa rodava muito no financeiro. O que acontecia? The Community era uma coisa... Era tipo uma gangue, vamos dizer assim, virtual, que tinha muito poder financeiro, inclusive, e tinham vários rivais deles por aí. Inclusive streamers que também eram rivais dela e por aí vai. E aí o que acontecia? Era muito comum um caso de swatting, algum membro da Decom ligar pra SWAT só pra ver o estardalhaço que ela ia fazer na casa de alguém, porque a gente sabe que a polícia da Rússia é bem truculenta e tudo mais, e eles faziam isso justamente porque eles sabiam que a polícia da Rússia era truculenta, então, só pra fazer uma cena ali na casa do cara, pra não criticar mais a Decom e esse tipo de coisa. Também tinham outras coisas, como por exemplo você pagar um agiota pro cara encher alguém de porrada. No caso, o agiota é só quem cobra dinheiro, então no caso você aluga um capanga, digamos assim, você paga ele em Bitcoin, e aí ele ia na casa de alguém pra encher porrada. E tinha cara que vivia disso, mano, tinha cara que vivia sendo capanga pra bater nos outros. Que nem eu falei, a Rússia, tudo que acontecia na Rússia era muito organizado, eles pagavam em Bitcoin, porque Bitcoin valia muito, e também era uma moeda que ficava sempre abaixo do radar, né? E a Rússia tentou resolver esse problema, porque falando agora parece que foi um caso isolado ou outro, mas não, era realmente massivo o que acontecia ali. Praticamente qualquer um que criticava a Decom ia dar merda em algum momento ali. Fora que eles tinham um servidor só de dados vazados, cara. Quando eu digo dados vazados, eu quero dizer CPF, e-mail, número de telefone, número de residência, esse tipo de coisa, sabe? Só esse tipo de coisa. Eles tinham um servidor só de doxing, basicamente, que é o nome do crime quando você começa a pegar informações pessoais que não estão disponíveis para o público, né? Você faz isso de uma forma suja. Só que o problema é que a Decom começou a se espalhar para a Europa também, que nem eu falei, muito das coisas que acontecem na Rússia, elas começam a se espalhar para outras partes da Europa, não sei porquê. E aí começou a problematizar a Europa também. A Europa começou a se fuder com isso, começou a crescer. A Decom começou a crescer na Europa. E aí então a Rússia teve que se juntar com a Europa para tentar impedir esse crescimento da Decom, tentar achar a raiz dela, para tentar apagar todos os arquivos e tudo mais. E aí o que acontece? Todos esses arquivos estavam no Discord, e o Discord ele não entregava todos os dados pessoais dos usuários com prontidão, isso por causa de uma política que eles têm lá. E aí, como tudo tá sendo muito ineficiente e como a cooperação dessas duas nações estava meio fraca e não estava dando muito resultado, o que aconteceu é que a Rússia acabou falando, olha, não dá mais, a gente vai ter que banir o Discord mesmo, porque era muito mais fácil e ia poupar muito mais recurso. Tanto que vários policiais tiveram que se infiltrar no meio do que acontecia da Decom ali, tinha vários policiais ali que estavam só de espionagem, vendo o que estava rolando ali, para conseguir extrair informação, dados, só que, cara, era muita gente mesmo e era muita gente no anonimato. Aí tiveram que banir o Discord da Rússia mesmo. Cara, é muito louco, assim, parece outra coisa, os crimes do Discord russo. Eu particularmente sou um cara que eu gosto muito de liberdade de expressão, eu acho que é bom você ter outras plataformas que sejam concorrentes uma das outras, né, e tudo mais, não criar monopólio. Mas, cara, nesse caso, o Discord não tinha espaço na Rússia, velho. Não dava pra continuar desse jeito mesmo. E eu acho que foi uma boa decisão que eles tomaram. Porque, cara, eram crimes muito piores e muito mais recorrentes do que a gente tem no Brasil, velho. Então, assim, total sentido aí pro Putin aí que baniu o Discord russo. Enfim.
Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo talvez ele tenha ficado mais curto ou não tenho certeza. Eu tô com um microfone novo, eu tava fazendo umas mudanças e uns upgrades, por isso que eu demorei pra gravar vídeo de novo. E também tava na fase de provas, né, da faculdade e tal, aí eu acabei ficando bem enrolado por conta disso. Mas outra coisa que eu queria mencionar também é que esse vídeo inteiro foi gravado sem roteiro. Eu só pesquisei as coisas, lembrei tudo de cabeça agora e comecei a falar aqui na frente da câmera, da câmera não, né, do gravador de áudio aqui do computador, porque eu não gravo com câmera, né. Então talvez esse vídeo tenha ficado meio estranho e tudo mais, talvez a qualidade não tenha ficado a mesma que geralmente fica anteriormente, mas só isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigado aí pra todo mundo que se inscreveu no canal. Esse canal ele começou a crescer pra caralho, já tá com 126 inscritos, tô muito feliz. É um projeto que eu tô colocando tudo que eu consigo colocar nele, com o tempo que eu tenho. Só que eu tô quase um mês já sem postar vídeo, tá? Bagunça isso aqui, mano. Mas eu vou conseguir reatar tudo de novo e eu acho que eu consigo fazer certo dessa vez. Muito obrigado, novamente, queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, eu sou muito grato, de verdade mesmo. E é isso. Valeu, gente. Tchau! Bitch, I'm always on the road. I forgot to turn off my phone. Where are my friends? I miss them most. And it's hard to trust that they're already gone. And now it's crying on a stone and graves. Cause there's no sense forming graves. Bitch, I'm always on alone. And I know you're still there, waiting for me like someone new. Waiting, expecting for me out there. Bitch, I'm always on the road. And I lost it on my song.